Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma trilha gerencial. Hoje vamos tratar da temática liderança. O modelo gerencial adotado pelo MPDFT, ele traz 26 referenciais de desempenho, ou seja, comportamentos esperados do gestor, comportamentos para que sejam desenvolvidos ou aprimorados. A temática liderança, ela está relacionada a 4 desses referenciais de desempenho. Vamos ver? Reconhecer os próprios pontos fortes e as próprias limitações para aprimorar a atuação gerencial. Identificar os fatores que influenciam na melhoria do desempenho das pessoas no trabalho. Oferecer oportunidades para que os integrantes da equipe assumam novas responsabilidades, considerando as competências de cada um. Combinar os perfis profissionais da equipe para aproveitar o potencial de seus integrantes e estimular o comprometimento. Percebe-se que o tema liderança ele tem uma abrangência enorme. Vamos prosseguir? Ser um líder é ser um agente de mudanças. Nós temos aqui uma definição que diz: liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove as barreiras para que possam servir ao cliente. Ou seja, o líder tem o papel de cuidar das pessoas, de ajudar a desenvolvê-las e guiar, direcionar para o objetivo comum, para os resultados que esse grupo precisa alcançar. Para liderar equipes e mobilizar as competências de outras pessoas, é importante que o líder antes mobilize as suas próprias competências. E isso não acontece de forma automática, não é da noite para o dia, é um percurso, e como todo percurso, ele inicia-se com um passo, depois outro, depois outro. É importante esse olhar atento à dinâmica que envolve esse processo de liderar e como nós respondemos a essa dinâmica. Para isso, nós destacamos 5 pontos importantes para serem observados. O primeiro deles diz respeito a assumir o compromisso diário de ser um líder mais capacitado e colocar esse compromisso em prática. Nós sabemos que para que algo passe a fazer parte do nosso dia a dia, é preciso antes assumir esse compromisso de que nós vamos inserir aquele novo comportamento no nosso dia a dia. Então, esse compromisso é um passo importante para que nós possamos fazer esse percurso de aprimoramento das nossas competências de liderança. Nós sabemos que o ambiente gerencial ele se mostra muito complexo, dinâmico, ele é altamente diversificado. Ele envolve aspectos como motivação da equipe, gestão de conflitos, divisão de tarefas, delegação. Na realidade, muitas vezes nós temos a sensação de falta de preparo para lidar com tantos aspectos. Mas o bom é que, na medida que nós assumimos esse compromisso de sermos líderes mais capacitados e colocamos esse compromisso na nossa agenda, no nosso dia a dia, nós percebemos que esse percurso vai ficando cada vez mais fácil, se torna um pouco mais fácil do que parece. Então, assumir o compromisso diário de ser um líder mais capacitado e colocar esse compromisso em prática. Bom, depois, traçar um percurso de aprimoramento da forma de ser e de agir. Porque o líder, ele é uma pessoa, é um ser humano. E como a própria vida é dinâmica, nós assumimos esse compromisso de nos capacitarmos de fato. E traçarmos um percurso para esse aprimoramento vai ajudar a não perder esse propósito, esse objetivo. Exatamente por conta dessa abundância de situações com as quais nós temos que lidar ao gerenciar a equipe. E a maioria delas exige de nós respostas rápidas, a gente não tem muito tempo para
para pesquisar, para ir atrás, trocar ideia. Então, traçar esse percurso de aprimoramento na forma de ser e agir e a cada dia tentar buscar uma forma de agir que seja melhor do que a de antes, que seja melhor do que a da semana passada. Isso é importante. Assumir o compromisso, traçar um percurso e ir paulatinamente conseguindo esse aprimoramento. Eu preciso aprender um pouco mais sobre dar feedbacks. Então, traçar esse percurso envolve olhar para dentro de si e ver aquilo que precisa aprimorar e fazer com que se torne uma agenda diária, que ao final de um ano a mudança vai ser visível. Bom, o outro ponto é identificar quais as nossas maiores lacunas são de conhecimento, de habilidade ou de atitude. Então, esse olhar para dentro, identificar essas lacunas e traçar esse percurso. Não é identificar apenas para ficar na nossa mente. Não, é trazer para esse percurso de aprimoramento, trazer para essa nossa agenda que está citada no item anterior. O outro aspecto é quais são as metas para ampliar as capacidades gerenciais. Então, a partir da constatação de quais são as lacunas ou quais são os nossos espaços de aprendizagem que ainda precisam ser preenchidos, vai ser possível traçar essas metas de aprimoramento para ampliar as capacidades. Aí nós vamos poder aproveitar cada contexto gerencial para agir de maneira mais profissionalizada. Aí no final, quando nós juntamos todas essas pequenas ações bem trabalhadas, nós vamos ter uma atuação de excelência. Vamos perceber que o nosso dia a dia gerencial vai se tornando mais fácil a partir do momento que nós assumimos o compromisso de sermos líderes melhores, traçamos um percurso de aprimoramento na forma de nós sermos, trazer para o nosso dia a dia, olha, eu quero agir de forma diferente, eu quero, por exemplo, ser mais paciente, eu quero ouvir com mais calma, eu quero ser menos estressado, eu quero falar com calma. Então, traçar esse percurso na forma de ser e de agir, trazer para o dia a dia. Identificar quais são as maiores lacunas que nós temos, traçar as metas para ampliar essas capacidades, para preencher as lacunas que nós temos e observar as diferenças da nossa equipe. Esse último aspecto aqui, nós vimos que esses 4 primeiros pontos, eles foram voltados mais para o líder, o gestor. E esse último foi de propósito ser deixado por último, porque esse gestor, esse líder começar a partir do que fez dentro de si, começar a olhar para essa equipe e observar o que essa equipe tem de diferente, quais são as diferenças delas que fazem com que seja um belo quebra-cabeça, que a equipe se torne um quebra-cabeça que harmonicamente cada um possa oferecer o que tem de melhor para que todos preencham esse jogo juntos. O líder observar essas capacidades, essas diferentes capacidades e potencializar o que cada um tem de melhor. Perceber esses movimentos que cada um dentro da equipe eles fazem e que faz com que no final tudo consiga convergir para o resultado, para um bom resultado. Nós abordamos no último slide sobre a importância de definirmos metas para esse nosso processo de aprimoramento em liderança. Essa definição de estratégia, de melhores respostas para as diversas situações que a gente vivencia no processo gerencial, no processo de liderança, faz com que nós nos desloquemos de uma postura que vai agindo conforme cada situação surge para uma postura de detentor dos rumos do próprio processo de aprimoramento em liderança. Isso é importante, faz muita diferença no dia a dia. Então, nós vamos destacar nesse slide 2 aspectos que pode representar uma dificuldade que muitos gestores têm. Nós vamos destacar cada um em slide separado, apenas como um exemplo para começar esse processo de aprimoramento
essas metas de melhora na forma de liderar a equipe. Vamos tratar de delegação, incluindo o processo sucessório, e vamos falar também um pouco sobre a dificuldade de dizer não, porque muitas vezes isso acontece, faz parte do nosso dia a dia, mas um líder ele precisa desenvolver a capacidade de dizer não de forma assertiva, de forma equilibrada, e nós vamos ver isso de forma um pouquinho mais detalhada. Nós podemos nos deparar com uma certa dificuldade no processo de delegação de atividades, de tarefas para a equipe. E, em especial no MPDFT, a gente percebe que nós temos muitos gestores que são altamente capacitados tecnicamente. São excelentes técnicos que se tornaram gestores. E isso pode acarretar essa característica, que é o líder pensar que é mais fácil fazer do que ter que despender um tempo para poder explicar, sendo que ele sabe fazer tão bem. Essa dificuldade de delegar, ela traz algumas questões que no primeiro momento pode não ser tão perceptível, mas ao longo do tempo isso vai dificultando para esse líder diante da equipe, porque nós sabemos que o líder ele precisa estar à frente, ele precisa estar enxergando aspectos que vão ajudar essa equipe a produzir, a fazer bem o que precisa ser feito. Então, se ele está atulhado de atividades, se ele não delega, ele acaba não fazendo aquilo que precisa ser feito, que é liderar, pensar em formas de melhorar o trabalho dessa equipe, de aprimorar, de impulsionar para melhores formas de interagir. Então, ele acaba não liderando e passando a ser um executor. Eu sei que temos unidades que muitas vezes o líder precisa entrar no batidão mesmo, não tem como. Mas sempre que possível é importante que tenha atenção nesse aspecto de arrumar um tempo para ensinar, para preparar, porque mais à frente vamos ver que o dia a dia vai se tornando mais fácil. Quanto mais pessoas sabem fazer o trabalho, a atividade, mais facilita o trabalho daquela equipe toda. Vamos perceber que, se não houver a delegação, o líder vai ficar acumulado de atividades sobrecarregado. Isso impede que ele faça o que precisa ser feito no aspecto da liderança. Outro aspecto que deve ser observado é que delegar amplia o conhecimento e a capacidade de resolver questões que, de outra forma, somente o gestor ou líder teria condições de solucionar, ou seja, fica acumulado nesse líder um conhecimento, enquanto que, quanto mais pessoas da unidade estiverem aptas a responder questionamentos, a atender as demandas em relação a várias temáticas, isso faz com que essa equipe seja uma equipe que trabalhe melhor. Não sei se vocês já passaram por isso. É uma sensação muito desagradável quando você chega num setor, numa unidade, você vai buscar alguma informação e só tem uma pessoa que sabe falar daquilo. E aí, muitas vezes, ela não está e você é convidado a ficar aguardando, ou tem que retornar depois, ou ligar depois, porque só tem uma pessoa que detém aquele conhecimento. Então, o processo de delegar, ele pode até demorar um pouquinho, no sentido de demandar um pouquinho de esforço no início. É preciso dedicar um tempo para explicar como é que se espera que aquele trabalho seja feito, como é que a atividade se desenvolve. Para quê? Para que a pessoa possa ter capacidade de realizar esse trabalho livremente, com foco no propósito. Mas à medida que nós vamos delegando e orientando, cada vez as pessoas vão se sentindo mais capacitadas e é possível, a partir da maturidade dessa equipe, passar a liderar, a fazer revisões do trabalho e se tornar uma equipe de alta performance e um líder também com a capacidade de ter aquele olhar de sobrevoo, percebendo tudo que está acontecendo e não estar atolado
no dia a dia das atividades, exatamente porque tem essa dificuldade de delegar e tem essa dificuldade de ensinar, de preparar, mesmo que demande uma semana, duas, mas depois de um tempo essa pessoa vai estar capacitada. Então esse slide é para que nós possamos colocar atenção nesse aspecto. Estamos delegando, estamos tendo paciência de ensinar, de fazer um checklist, de fazer um passo a passo para que nas questões, né, que é possível fazer esse passo a passo e ter uma rotina de itens a serem cumpridos na atividade, mas é preciso ter esse tempo para preparar a equipe para que não fique apenas na alçada do líder. Com relação ao processo sucessório, tem a ver com a manutenção e a continuidade do trabalho que vem sendo feito na unidade. Então é importante que o líder, o gestor, observe a equipe e tem esse olhar atento para o perfil que possa ser preparado para dar continuidade ao trabalho, ou quando esse gestor esteja ausente, para quando ele esteja ausente, ou quando porventura aconteça alguma mudança, ele assume outro cargo e é preciso que tenha na unidade alguém preparado para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. E esse aspecto, inclusive, ele é apontado pelo TCU em todos os questionários que eles aplicam nas instituições, no sentido de verificar a boa governança em gestão de pessoas. Esse é um ponto que o TCU, o Tribunal de Contas da União, ele destaca no sentido de que haja essa identificação de competências de liderança, que essas lideranças sejam preparadas para o processo sucessório, ou seja, que sejam feitas estratégias para garantir essa disponibilidade de líderes na organização. Eles citam isso como sendo um aspecto importante na gestão da liderança. Esse slide ele traz uma proposta de exercício, exatamente sugerindo colocar em prática esses dois aspectos que nós citamos. Seria observar atividades, tarefas ou trabalhos que possam ser delegados e que realmente haja um esforço nesse sentido de orientar, delegar o trabalho, orientar adequadamente a forma como se espera que o trabalho seja feito e consiga fazer essa delegação. Outro item é com relação ao processo sucessório, né? Com relação à sua própria liderança, observar um perfil que possa ser preparado para esse processo sucessório. Muitas vezes o líder ele tem várias equipes sobre a sua liderança, né? Várias outras unidades. Então, tentar olhar para essas unidades e perceber se os gestores que estão subordinados a você também estão preparando sucessores. De fato, essa pessoa que possa estar substituindo os vários gestores ligados à sua liderança. Então, fica como uma proposta de exercício para, pelo menos durante a próxima semana, colocar em prática esses dois aspectos. Com relação à dificuldade de dizer não, esse tema, na verdade, ele diz respeito mais a essa dificuldade quando nós temos que equacionar os interesses da equipe que estão convergindo para o mesmo período. Por exemplo, quando há um número maior de pessoas querendo tirar férias no mesmo período e isso vai trazer um desfalque para a unidade. No mesmo caso da licença capacitação, né? Então, essa dificuldade de dizer não, na verdade, é porque ao ter que gerenciar, liderar essa equipe no sentido de achar uma solução para que todos fiquem bem, não deixem de usufruir o seu direito, mas também não desfalque a equipe, essa dificuldade de equacionar, de dizer não para um e estabelecer critérios para que esse não seja o mais justo possível, nós precisamos encarar esse fator, olhar para a problemática e ver formas, enxergar e buscar formas de realizar esse equacionamento
da equipe da forma mais saudável, mais tranquila possível. Quando, por exemplo, uma situação com relação à licença capacitação, em que vários integrantes da equipe podem estar solicitando usufruir esse direito à licença capacitação no mesmo período, digamos que 30 dias de licença capacitação, 2 pessoas da mesma equipe querendo no mesmo período pode trazer um desfalque para essa equipe e prejudicar o trabalho que é feito. Então, o que pode ser feito? O estabelecimento de critérios para o uso dessa licença, por exemplo, uma possibilidade é verificar qual que está mais próximo de vencer. Porque nós sabemos que ele tem 5 anos para usufruir os 3 meses da licença capacitação. Então, qual é o que tem menos tempo para usufruir? E, de repente, em comum acordo com a equipe, com os integrantes, tentar chegar num consenso. Ou seja, vai ser preciso dizer não para um, mas que isso seja feito de uma forma equilibrada, saudável, dialogada, participativa, mas que o gestor, o líder, encare a situação e busque formas de melhor buscar essa solução, de dizer o não quando necessário, mas com critérios justos de preferência. Hoje nós tratamos da temática liderança, vimos que ela refere-se à habilidade de influenciar pessoas. Vimos que o gestor ele combina os conhecimentos e as habilidades das outras pessoas, mobiliza essas competências para transformar em comportamentos. Assim, ele precisa, nesse papel de liderança, entender as necessidades da equipe, quais são os valores e as crenças que fundamentam a atuação dessa equipe para poder exercer o processo de liderança da melhor forma possível. E para colocar em prática essa atuação de liderança, ele precisa estar atento a todos os aspectos que envolvem essa equipe. E destacamos 2 pontos: a delegação, incluindo a gestão do processo sucessório, e a questão da dificuldade de dizer não. Para todas essas situações, há formas de agir de maneira adequada, de maneira equilibrada, tentar da melhor forma possível conciliar os interesses tanto da equipe quanto da unidade, permanecendo com um ambiente agradável, de forma a que os trabalhos sejam realizados de forma harmônica, agradável e que se consiga atingir os objetivos sem causar o desgaste da equipe. Nós vamos encerrar com uma frase que nos acompanhou em todos os slides. E agora no final eu destaco para que a gente possa finalizar esse nosso encontro nessa reflexão. Liderança não é uma coisa que a gente herda. A gente não nasce líder, a gente escolhe ser líder e depois conquista. É a frase que eu finalizo o nosso encontro de hoje, no sentido de que podemos desenvolver essa capacidade de liderança cada vez mais por meio da nossa atuação. Muito obrigada a todos e até o próximo encontro.